Você já parou para pensar que existem características que o Senhor quer desenvolver na nossa vida como cristão? Existem alguns aspectos que nos levam para um outro nível, um nível diferente daquilo que nós vivemos, e que é necessário ir para esse outro nível. Eu fiquei encantada com a definição de Paulo sobre a igreja de Tessalonicenses. Lá na primeira carta, né, de Paulo aos Tessalônicos, no capítulo 1, do versículo 2 ao 10, ele vai falar um pouquinho sobre essa igreja. E é importante sinalizar que a igreja de Tessalônica, ela estava geograficamente numa região de Porto, e ali existia, né, uma grande comunidade judaica. Sendo assim, o evangelho, ele era muito difícil de ser pregado naquele lugar. Era uma região hostil, era uma região onde as pessoas não aceitavam Jesus como Salvador, não aceitavam que ele era o Filho de Deus. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele funda a igreja de Tessalônica e passa pouquíssimo período de tempo com eles por conta da perseguição. Mas olha que incrível, Paulo fundou a igreja, derramou sobre eles algo, saiu em um período curto de tempo e mais tarde um pouquinho, ao enviar a carta para a igreja, ele vai falar sobre coisas incríveis a respeito dessa igreja. Isso significa que não é porque estamos em um local que não é confortável, que não é possível de se viver o evangelho. E Paulo vai citar 3 aspectos poderosos no versículo 3. Diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus, o Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, olha isso. Trabalho, esforço e perseverança. E quando a gente fala, aliás, a gente não, quando Paulo diz aqui de trabalho, não é um simples trabalho, é um trabalho que resulta da fé. E esse trabalho não é um trabalho físico, não é o que você faz da sua vida, da sua profissão, mas é o que você faz para o reino. Sim, nós viemos com uma missão de trabalhar para o reino. Quando você assume o cristianismo como você vive, quando você vive como um cristão, é esperado que você trabalhe. Alguns cristãos, algumas pessoas até novas na fé, têm uma visão equivocada do que seria viver para o reino. Viver para o reino não é viver num jardim do Éden como Adão. Não somos Adão, não somos Eva, nós temos uma missão aqui na terra e é esperado que você trabalhe, mas Paulo vai dizer que é um trabalho que resulta da fé. Então, porque eles têm fé, porque eles creem na mensagem da cruz, é que eles trabalham. O segundo aspecto é o esforço. Essa igreja estava fundada numa região hostil, numa região que não aceitava a sua fé, e eles se esforçavam motivados pelo amor à mensagem de Jesus. Eles se esforçavam continuamente. Então, repare que mais uma vez, não é só o esforço, não é só se esforçar, mas é porque eu amo essa mensagem, eu demonstro esse amor em atos, né, em gestos, e nesse caso eu demonstro me esforçando. E por último, Paulo vai falar sobre a perseverança. Não adianta trabalhar um dia, me esforçar um dia na minha vida de cristão e está tudo bem. A perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é incrível, porque eles esperavam em Jesus, eles perseveravam todos os dias. E o mais maravilhoso é que existe um resultado para a soma desses 3 aspectos. Quando eu somo trabalho, quando eu somo esforço e quando eu somo perseverança, eu tenho resultado. No versículo 8 vai dizer: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Então a gente já vê, né, o evangelho sendo expandido.
Não somente isso, mas por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Agora o resultado. O resultado é que não temos mais necessidade de dizer mais nada sobre isso. Uau! Porque vocês já entenderam e trabalham pela fé, porque vocês se esforçam no amor e porque vocês têm perseverança no nome de Jesus, na salvação que esse nome traz. Vocês chegaram num limite, num patamar tão elevado que eu não preciso mais ensinar vocês sobre fundamentos básicos da fé. Agora vocês vão para o outro nível. E que outro nível é esse? Se você estudar, ler toda a carta de 1 Tessalonicenses, você vai ver que absolutamente em todos os capítulos é falado da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que quando eu entendo o básico da fé, eu posso ir para um nível maior de intimidade, de relacionamento e de revelação no Senhor. Então, primeiro você precisa conhecer Jesus, fundamentar a sua fé, e quando você trabalhar, se esforçar continuamente, você vai chegar aqui no ponto do versículo 8, você só vai esperar pela volta de Jesus. Você vai desejar, o seu coração vai arder por isso todos os dias da sua vida. E eu oro para que todos nós, como cristãos, tenhamos essa revelação de trabalhar pela fé, de nos esforçarmos em amor e de esperarmos pela salvação de Jesus. E se você está assistindo esse vídeo e acha que é um pouco de loucura, não entende o que é esse trabalho pela fé, não entende o que é essa perseverança, essa esperança no amor, eu te convido a aceitar Jesus como seu Salvador, porque no momento que você tomar essa atitude, todas essas coisas vão começar a fazer sentido na sua vida.